Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. Neste vídeo vamos falar sobre a partida de ontem, empate entre Corinthians e Atlético Mineiro. Vamos falar também sobre aí, infelizmente, a contusão seríssima de Yuri Alberto e também sobre Roberto Firmino. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, já quero iniciar o vídeo falando sobre o jogo. Na minha opinião, o Corinthians fez um ótimo primeiro tempo. Obviamente não repetiu a mesma atuação no segundo. Porém, ontem eu gostei do Corinthians dentro de campo. Não se enganem, o Atlético Mineiro vai tirar muitos pontos de muitos times jogando dentro de sua casa. Então, o Corinthians jogou bem, conquistou o seu um ponto, é isso que eu falo. Quando eu falei para vocês, o time tem que jogar e convencer, porque aí vai indicar que estamos no caminho certo, é realmente esse tipo de jogo, tá? Obviamente que no segundo tempo não foi a mesma reação, só que é esse tipo de jogo que o Corinthians tem que fazer sempre, pra gente estar no caminho certo, pra gente ter chance de conquistar, obviamente aí, vamos dizer assim, colocações melhores nos campeonatos. E nem o Corinthians ainda nem está com sua força máxima, e o Dorival ainda já nem conhece esse time tão bem como conhecia Ramon Dias. Calma que as coisas vão melhorar, e no meio do ano tem contratações, tá? Infelizmente, a única notícia ruim que temos é sobre a situação do Augusto Melo, né? Que realmente, provavelmente ele não vai ficar no Corinthians. Espero que o próximo presidente goste do Corinthians e lute pelo Corinthians. E que o Corinthians pare, fiel, de vez, de ficar caindo em escândalos. O Corinthians tem que parar de ser alvos intensos de grandes escândalos, de grandes bombas. Isso não pega bem pro Corinthians, tá? Então, na minha humilde opinião, o Corinthians poderia até ter saído com a vitória, tá? O Thales Magno errou um gol praticamente sozinho, ele o goleiro. O Hugo Souza também defendeu uma bola lindíssima contra o Atlético. Ontem o Hugo Souza foi o Hugo Souza que nós costumamos ver. Ontem ele fez uma partida impecável e também ajudou o Corinthians a segurar esse 0 a 0, tá? Então gostei muito do jogo, não tem que falar muito sobre ele, só realmente mesmo esses gols perdidos, a boa atuação do Hugo Souza. Parabéns à zaga do Corinthians, mais uma vez não sofreu gols, isso é muito importante. A zaga do Corinthians continuar ganhando confiança, aí você já dá para notar o trabalho de um treinador sério, trabalho de um treinador que entende de estratégia, que entende de time, que sabe organizar equipes, que é o Dorival Júnior, e do que o Ramon Dias, né? Conquistou o título, parabéns, conseguiu colocar o Corinthians aí, deixar o Corinthians na primeira divisão e melhor, classificou o Corinthians para pré-libertadores, ganhou 9 partidas seguidas, teve os seus méritos, foi campeão paulista, mas o Dorival Júnior, na minha opinião, é muito mais treinador. Então, fiel, é isso, tá? Infelizmente, a gente tem que comentar, a gente tem que passar para vocês a situação do Yuri Alberto, né? Que pena. Yuri Alberto vivendo uma ótima fase no Corinthians, Yuri Alberto vivendo uma fase, aliás, espetacular no Corinthians, já estava cogitado o Yuri Alberto ir para a seleção, um cara que foi artilheiro do Brasil, artilheiro do Campeonato Brasileiro ano passado, artilheiro do Corinthians com o maior número de gols, nesse ano repetindo a mesma atuação. Aliás, o que faltava para esse cara ir para a seleção? Artilheiro do ano passado, artilheiro desse ano, o que falta? Né? Realmente ele estava muito próximo ali de atingir o seu objetivo, mas infelizmente ele sofreu aí uma lesão transversa entre a L1 e a L2, tá, fiel? Tá entre as duas ali, mais para a L1 um pouquinho. O que é isso? É as vértebras da coluna que ele sofreu essa lesão. Por que eu tô até comentando? Porque eu já sofri esse tipo de lesão, tá, fiel? Entre a L1 e a L2 ali, um pouquinho mais para cima ali, mais na L1, um pedacinho da L2. Então, infelizmente, ele vai ficar um bom tempo parado até recuperar esse tipo de lesão, tá? Olha, vou colocar aí uns 2 meses, mais ou menos, pro Yuri Alberto parado, sem voltar pro Corinthians. Mas, né, diferente de uma situação de um pobre lutador, do que um cara milionário, né? Com certeza aí a sua recuperação deve ser mais rápida do que foi a minha. Só que eu estou comentando porque eu já tive esse tipo de lesão, sei como é, tá? Então quando eu vi lá rompimento transverso entre L1 e L2, eu já fiquei sabendo já do que se tratava. Então, fiel, o que eu quero falar para vocês é que o Corinthians lutou, o Corinthians ontem mereceu a conquista do seu 1 ponto. Combinado? E agora vamos falar sobre mercado da bola, tá? Quero que vocês comentem, quero muito saber a sua opinião sobre Yuri Alberto e a partida. Mercado da bola, Roberto Firmino, informações novas. Recebi novas informações, trouxe para vocês no vídeo passado que o Corinthians teria feito uma consulta para Roberto Firmino, mas não tinha chegado ainda o momento de fazer propostas
para o jogador, que tudo dependeria do Yuri Alberto. Se o Yuri Alberto sair do Corinthians, a grande chance do Corinthians trazer um grande centroavante, tá? Só que o Corinthians jamais, repito, jamais teria chegado ao nível de negociação de chegar a fazer uma proposta oficial para o jogador, e essa situação mudou, realmente mudou, tá? Roberto Firmino, hoje o Corinthians já conversa e já começam a tratar bases salariais. O que significa isso, corintianeiro? Significa que realmente o Yuri Alberto já está praticamente fora do Corinthians, praticamente já fora do timão, e aí o Corinthians tem grande chance de contratar o Roberto Firmino. Não significa que o Corinthians fechou, não significa que o Corinthians vai fechar, significa que a negociação avançou, tá bom? A negociação está avançada. Roberto Firmino já admitiu a sua vontade de aposentar no Corinthians, e realmente aí com 35, 36 anos mais ou menos, ou mais, tá, fiel? Confirme aí nos comentários. Se realmente ele quiser aposentar, o momento é agora. Se realmente ele quiser aposentar no Corinthians, ele tem que vir agora. Não adianta ele ficar mais 1, 2 anos fora e querer voltar aí com quase 40 anos de idade. Realmente essa situação não dá. Se quiser aposentar, tem que vir agora jogar aí no timão, tá? Então o Corinthians já passou por esta fase de salários, tá? O Corinthians, não sei para vocês qual foi a primeira oferta do Corinthians salarial. Se foi aí de 2 milhões, 3 milhões, não sei. Tem a ajuda da patrocinadora Master do Corinthians, isso eu posso afirmar com vocês. É um jogador que a patrocinadora Master quer. Então eu acredito que por baixo o Roberto Firmino não vai ganhar menos do que o Memphis no Corinthians. Só que é um baita jogador e tomara que venha, tá? Só que para chegar na situação salarial é porque a negociação avançou. É essa a informação mais envolvente que eu tenho para trazer para vocês no dia de hoje, tá? Porque se não tivesse avançado, não chega nem na base salarial. Olha, você tem vontade de jogar no Brasil? Tem vontade de... Olha, eu tenho vontade, é meu time do coração, só que ainda não, vamos segurar um pouco, aí não chega nem na base salarial. Se chegou na base salarial, é porque com certeza, olha, existe um interesse, vamos ouvir a proposta. O que vocês têm para me oferecer? Com certeza chegou nesse nível aí de conversa para o Corinthians fazer essa proposta salarial. Certo, fiel? Pelo menos é o que tem de mais atualizado aí sobre Roberto Firmino, sobre Yuri Alberto e a partida que o Timão fez ontem, tá? Logicamente que devo lembrar vocês que toda a negociação que o Corinthians está fazendo, negociando com o Mina, aliás, o Mina está caindo de volta na mídia, tá, fiel? Quem que trouxe o Mina em primeira mão para vocês? Para quem acompanha esse canal aqui sabe, amanhã eu vou trazer vídeo aqui mais detalhado sobre o Mina, tá? Então, realmente, vamos aguardar. Qualquer informação nova eu trago para vocês, mas enquanto o Corinthians, o Augusto Melo, não for definida essa situação, que se continua como presidente do Corinthians ou não, o Corinthians aí vai mantendo suas negociações. Se sair, repito, todas as negociações que o Corinthians está fazendo podem ser descartadas pela nova diretoria, ou continua com alguns, ou com nenhum, ou com nenhuma mesmo, para tudo, tá, fiel? Fabinho Soldado já trouxe informações que existe um interesse dele permanecer no Corinthians, mesmo com a saída do Augusto Melo, mas não sabemos ainda a opinião do Fabinho Soldado, se ele vai querer continuar ou não, tá? Mas existe um interesse da oposição aí, ou pelo menos do Osmar Stable, que assume de imediato, se o Augusto sair, de permanecer com o Fabinho Soldado. Ok, fiel, o que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. Quero agradecer demais a sua presença, meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!